A gente sabe que a administração pública, ela é administração pública direta. Quando a gente fala da administração pública direta, a gente está falando de quem? União, Estado, Distrito Federal e município. Tranquilo, a gente bate o olho, a gente sabe que é administração pública. Agora tem ainda também a administração pública indireta. Quem são a administração pública indireta? Autarquias. Por exemplo, o INSS é uma autarquia. Quando a gente fala de fundação pública, que também é uma administração pública indireta, a gente está falando daquelas que têm uma atividade assistencial. Então, a gente está falando de quem? Funpapa, Funai, Funasa. São aquelas fundações que são criadas para dar uma assistência a assuntos que também são delicados. Por exemplo, meio ambiente, indígena, enfim, outros Funasa, que é da saúde, enfim. E a gente também tem duas outras entidades que compõem a administração pública indireta, que é a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública. E quem a gente tem, para dar de exemplo? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras e Correios. Essas pessoas que eu acabei de falar para vocês, elas não aplicam a Lei 14.133. Quando a gente falar de empresa pública e Sociedade de Economia Mista, a Lei 14.133 não se aplica a elas. Não é obrigatória. Não. Se elas elas quiserem, não se aplicam. Não se aplicam. Não se aplicam de jeito nenhum. Por quê? Porque elas trabalham de uma outra forma. São as empresas públicas, tá? Essas empresas públicas, ela têm autonomia para estar tendo uma ingerência em atividades econômicas, financeiras. Então, elas se aproximam Seria muito... a Caixa Econômica. Caixa Econômica, Banco do Brasil. Se aproxima muito das empresas privadas. Então, seria injusto... A concorrência seria desleal. Justamente. Não, já fugiria os princípios da administração pública. Só que o que acontece? Como se trata de dinheiro público, porque essas empresas públicas, tanto a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública, empresas estatais, que são o nome delas, elas recebem recursos públicos. Então, elas têm o dinheiro público. E eu costumo dizer para os meus alunos que o dinheiro público, o recurso público, ele atrai consigo ônus. Então, tanto a Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil, se quiserem comprar coisas para o seu dia a dia, elas não têm orçamento livre. Elas não podem fazer como uma empresa privada faz. Elas têm que seguir a licitação, mas não a licitação da 14.133. Elas vão ter uma lei própria, que é a Lei 13.303, tá? Então, quando a gente falar de legislação própria, a gente não usa a 14.133. A 14.133, ela é para dar um parâmetro geral. É como se fosse um CPC. Quando a gente tem uma lei especial, a gente usa o CPC de forma subsidiária, mas a lei se aplica à lei especial. E é o que acontece. Seria quase a Constituição das licitações. Justamente. Isso. É a lei de licitação geral. É aquilo que se aplica de forma subsidiária às especiais. Então, quando a gente falar de empresas estatais, a gente não aplica a 14.133. Só subsidiariamente. A não ser que essa lei que eu falei das empresas estatais, a 13.303, que traz a sua modalidade de licitação, seja omissa, ou seja, lacunosa. Aí aplica a 14.133. Mas ela não se aplica diretamente a essa administração pública indireta. Entendi.